Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem O Homem Rico e o Pobre Lázaro, que segue narrada exclusivamente no Evangelho de Lucas. E faremos uma leitura e um aprofundamento. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Lucas, capítulo 16, versículo de 19 a 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e cada dia se banqueteava com requinte. Um pobre chamado Lázaro jazia à sua porta, coberto de úlceras. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as suas úlceras. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu meio. Então exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou atormentado nesta chama. Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante tua vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, pois, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não o possam, nem tampouco atravessem de lá até nós. Ele replicou: Pai, eu te suplico, envia então Lázaro até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que leve a eles seu testemunho, para que não venham eles também para este lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam nem a Moisés, nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Então, esta é a narrativa de Lucas sobre o homem rico e o pobre Lázaro. Agora vamos fazer uma reflexão e um aprofundamento. Mas antes quero te convidar, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal para que você não perca nenhuma de nossas atualizações. Deixe aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião sobre essa passagem, sobre esse estudo. Compartilhe para que mais um irmão ou uma irmã também possa fazer parte desse estudo. E deixa aqui a sua curtida, porque é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, então aqui nós temos uma sequência, né, de parábolas do Evangelho de Lucas, exclusivas do Evangelho de Lucas. E aqui, normalmente, nas edições bíblicas, a questão do rico e do Lázaro, ela não é tratada como sendo uma parábola, né? Porque as escrituras elas deixam claro aqui, né, a parábola e o seu título. No caso do rico e o Lázaro, não existe uma definição,
Mas para a maioria dos especialistas, né, dos estudiosos, essa passagem do rico e o Lázaro, ela é uma parábola, porque não existe nenhuma ligação de origem, né? E ela se passa no outro, de um outro lado espiritual, né? Uma conversa que envolve ali Abraão, enfim. Pode ser, há quem acredite que de fato aconteceu pelo fato da citação de um nome, que vocês vão perceber que em todas as parábolas que Jesus elaborou, ele não cita nome dos personagens. Aqui, Jesus ele cita o nome, né? O nome do Lázaro. O rico ele não é identificado, mas o Lázaro é identificado. E não é costume de Jesus identificar os personagens das parábolas, né? Ele simplesmente ele cita de forma superficial. E aqui ele dá o nome. Bem, o que que significa Lázaro? Né? Talvez isso responda um pouco porque Jesus fez questão de citá-lo nominalmente aqui. Lázaro significa Deus ajuda ou Deus socorre, né? Então pode ter aí essa relação. Mas de qualquer forma, o importante é o ensinamento, né, que nós podemos extrair dessa parábola ou fato real que Jesus está trazendo aqui para nós. Mas o importante é o ensinamento, né, que ela nos traz. Bem, aqui Jesus ele fala de um homem muito rico, né? Porque quem se vestia como púrpura e linho fino é uma vestimenta de realeza, né? Então ele se banqueteava com requinte, era alguém que vivia na ostentação. E junto a ele tinha um pobre chamado Lázaro, né, que jazia ali coberto de úlceras, né, ou seja, todo cheio de enfermidades, né, pelo corpo ali e tal. E aí ele procurava buscar o quê? O que caía da mesa do rico, né, as migalhas. Não sei se todo mundo sabe, mas naquele período, como não tinha guardanapo, eles usavam pedaços de pão para limpar a boca e jogavam no chão mesmo, né? Então era daquilo que Lázaro procurava matar a sua fome, né? Enquanto os animais iam lambendo ali as suas feridas. Enfim, é uma vida de muito sofrimento, aquela vida que Lázaro levava. E aí o pobre morreu, né, Lázaro, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico que foi sepultado. Olha a diferença como é narrado aqui. No caso de Lázaro, ele foi levado pelos anjos. E o rico foi dito friamente que ele morreu e foi sepultado. Ou seja, ele tinha condições de ter uma sepultura. Talvez Lázaro foi jogado numa vala comum, né? Da forma como eles tratavam, né, os mendigos, as pessoas indigentes naquela época. Hoje, as pessoas, quando não têm condição, elas são enterradas como indigente. Imagina naquela época de Lázaro. Muito provavelmente abriram um buraco e jogaram ele lá dentro, sem direito a sepultamento. E aí, os dois se reencontram aqui nessa narrativa de Jesus, né? Essa mansão dos mortos, ela é citada ora como Hades, ora como inferno, enfim. É um lugar de tormentos para onde foi levado o rico. E Lázaro estava junto a Abraão, ou seja, junto com os eleitos, né? E aqui tem um fato interessante, porque o rico ele avista Abraão e Lázaro, né? E aqui a gente percebe que o rico não mudou muito em relação ao seu comportamento, pela forma como ele se dirige aqui a Abraão. Veja, ele avistou Abraão e Lázaro, mas ele continua desprezando Lázaro. Ele não conversa com Lázaro. O que que ele faz? Pai Abraão, tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para refrescar a minha língua. Ou seja, ele coloca de novo Lázaro numa posição de inferioridade. Ele não dirige a palavra a Lázaro. Ele fala com quem tem autoridade maior. Eu vou falar com esse mendigo nada, eu vou falar com Abraão. Estou vendo Abraão ali, eu vou falar com esse cara. Então ele fala com Abraão, ele passa de novo por cima de Lázaro. Ele continua vendo Lázaro com insignificância,
mesmo Lázaro estando ali na glória, né, entre os eleitos, né? Em nenhum momento ele pede perdão por ter sido egoísta. Por que que o rico foi para o tormento, para a região de tormento? Por quê? Porque ele era rico? Não necessariamente. Abraão era um homem muito rico, né? Abraão, quando ele sai ali da região da Caldeia, né, de Ur, para ir para a terra que Deus enviou, né, que é a Palestina, ele vai com pompa, com vários gados, propriedade, com empregados. Então, Abraão era uma pessoa rica, assim como José de Arimateia, né, que cedeu ali o terreno para sepultar Jesus, era citado como um homem muito rico, mas eram pessoas tementes a Deus. Então é importante a gente não ver aqui a riqueza como se fosse pecado ser rico. O problema é o quê? A ganância, é a falta de solidariedade. Então, enquanto o Lázaro jazia à porta do rico, em nenhum momento o rico convidou o Lázaro passear com ele, ou no mínimo tivesse dado a ele sobra de alimentos. Olha, está aqui tá um prato para você comer. Não. Ele jogava as migalhas lá e tratou Lázaro como se fosse um cão, como se fosse um animal. Ele desumanizou a relação com Lázaro. Percebe? Então ali foi o quê? Uma pessoa que viveu com pompa e avareza. É isso que está colocado aqui. Ele não foi para o inferno porque ele era rico, mas porque ele era egoísta. Que ele via na sua riqueza o seu conforto sem olhar para o próximo. E qual que é o segundo dos mandamentos que Jesus coloca? Amai o próximo como a ti mesmo. Ele amou Lázaro como a ele mesmo? De forma alguma. Ele tratou Lázaro pior do que um animal. Talvez o cachorro do rico se alimentava melhor do que Lázaro. E também você vai ver lá em Mateus capítulo 25, quando Jesus fala: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestisse. O rico não praticou isso. Ele tinha condições e não fez. Então ele foi indigno da salvação. Bem, e aí Abraão responde ao rico de que forma? Ele lembra. Lembra-te de que recebeste teus bens durante tua vida e Lázaro os males. Agora ele encontra consolo e tu és atormentado. Então Lázaro se manteve temente a Deus. E aí você vai perceber aqui que em nenhum momento Lázaro ele amaldiçoa Deus pela condição que ele viveu. Ele viveu totalmente uma vida totalmente de privação. E em nenhum momento Lázaro maldizeu a Deus. Ele suportou aquela vida de sofrimento. Aliás, Lázaro, ele não pronuncia nenhuma palavra, né? Toda a conversa aqui é entre o rico e Abraão. Lázaro, ele não se justifica. Então, a pessoa que serve a Deus, que confia em Deus, ela não precisa se justificar. Nem momento o mendigo se justificou. Lázaro foi ali, aceitou todos os males recebidos em vida e foi para a glória de Deus. Ele não ficou se justificando. E aqui o rico foi arrogante, não vou falar só com Abraão. Lázaro, ele inexiste para mim. E aí o Lázaro define Lázaro não. Abraão define a sentença do rico, né? Que é impossível que ele pudesse passar para o lado de lá, assim como também os eleitos não podem passar para o outro lado, né? Então aqui Jesus ele está dando uma explicação de como as coisas funcionam no mundo espiritual. Porque veja, nós não sabemos nada do mundo espiritual. Aqui Jesus deixou algumas poucas pistas de como se dá essa relação. Às vezes a gente fala de que certa coisa, isso é impossível acontecer. Uma coisa é a nossa compreensão no mundo material. O mundo espiritual são outras regras, são outras relações. E aqui Jesus está dando algumas pistas como é que funciona essa relação daqueles que morreram na glória de Deus e daqueles que foram condenados. Não existem passagem de um lugar para o outro. É isso que Abraão está explicando aqui. E aí o rico ele fala: não, mas avise meus irmãos para que eles também não venham para cá. E o que que Abraão responde?
eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Porque veja, o arrependimento, ele tem que ser feito no plano material. Aqui também está dando uma explicação para nós de que não adianta se arrepender depois que morreu. O arrependimento, se ele não se der no mundo material, ele é inútil no mundo espiritual. O mundo espiritual já é a consequência, é a sentença daquilo que você produziu em vida. Então, depois que você partiu, não existe arrependimento, né? Aqui Jesus também está dando uma lição de que o arrependimento tem que ser agora, nesse plano. E lembrando que Jesus ele está dando uma lição aqui aos fariseus, aos sacerdotes, às autoridades religiosas, que se veem como melhores do que os outros, né? Então, Lázaro representa aqui todos os excluídos pelas autoridades religiosas, que serão acolhidos por Deus, né? E por que que ele cita aqui Abraão? Por quê? Porque a nação judaica se remete a Abraão como pai da nação judaica, né? Porque Abraão, ele é considerado o patriarca de três povos, né? De judeus, cristãos e muçulmanos, né? Ele tem essa autoridade, essa paternidade dessas três nações aí. Então aqui, é, Abraão, né, ele encerra que se eles não ouvirem as pessoas que estão aqui no mundo, tampouco vão ouvir pessoas que saiam do mundo espiritual para avisar como são as coisas do lado de lá, né? Que isso é inútil. Bem, então aqui eu quero encerrar dizendo que a gente precisa aprender muito aqui com essa passagem do rico e do Lázaro, aprender sobre solidariedade, né? O dinheiro, ele deve nos servir, não nos governar. E nós não podemos desprezar o nosso próximo, porque a riqueza ela pode ser vista como prosperidade, como bênção. E se ela é uma bênção, uma prosperidade, você precisa fazer o quê? Fazer com que você possa reproduzir, para que mais pessoas possam se beneficiar da sua condição de riqueza, né? Para que você seja generoso com as pessoas, com o seu próximo, que de nada vão servir no mundo espiritual, né? Então a gente aprende aqui nessa passagem que nós temos que ser sempre solidários com nossos irmãos e irmãs, nunca se apegar a bens e riquezas materiais, porque tudo passará. Tudo que o rico acumulou na sua vida, ele não levou para o mundo espiritual, de nada serviu, serviu para a sua condenação. Amém? Então que tenhamos uma vida justa diante de Deus, solidária, próspera, mas amando aos nossos irmãos e irmãs, e lembrando que o maior diante de Deus é aquele que serve. Então, muita paz, muita luz no seu caminho. Fiquem com Deus. Graça e luz.